Está no ar mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Você é muito bem-vindo ao nosso convívio aqui mais uma vez. Hoje nós vamos voltar os nossos olhos para a história de Noemi, a sogra de Ruth. Vamos ver como Deus usou o sofrimento para dissipar a amargura do coração dessa mulher e ensinar mais sobre ele. Que Deus fale profundamente ao seu coração através da sua palavra. Só uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, com teu poder sobre a escuridão, sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Clamamos em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu
Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus seja conosco, amém? Uma expressão tem tomado um pouco dos meus pensamentos. Essa expressão é a frase, é óbvio. Se tem uma coisa que nós tememos quando vamos fazer uma apresentação, escrever algum texto, produzir alguma obra que as pessoas vão apreciar, um dos temores desse autor, ou artista, ou jornalista, é ouvir a crítica ao seu trabalho sendo apontada como um trabalho óbvio. Somos uma sociedade que aprendeu que sempre precisa de novidades, que o óbvio já foi dito, todos já sabem, não precisa ser lembrado ou relembrado. O óbvio está nas nossas mãos e está debaixo das nossas vistas. Para que então perder tempo com o óbvio? Eu comecei a pensar sobre a obviedade das coisas e das produções quando eu vi nesta semana um filme chamado Um Conto Chinês. É um filme argentino de 2011. Uma história básica, uma estrutura simples, uma narrativa óbvia. Um homem rabugento que mora em Buenos Aires, de repente encontra no meio da rua um chinês que foi roubado e jogado na rua sem falar uma palavra em espanhol, que está ali procurando o endereço que tem tatuado no seu braço. Se existe alguém rabugento no mundo, esse homem é Roberto, o protagonista desse filme. Um cara carrancudo, tão minimalista, tão detalhista, que ele tem uma casa de ferragens e ele chega ao ponto de a cada encomenda que chega uma caixinha de pregos Philips, ele conta quantos tem, e a embalagem diz que tem 350. E ele sempre conta 346, 348, e a cada vez que ele recebe uma caixa dessa, ele liga para a fábrica para reclamar que só veio 348 pregos, faltam 2 ou faltam 3. Um cara extremamente rabugento. E ele tem a oportunidade de, convivendo meio que à força, na marra com esse chinês, ele tem a oportunidade de se redescobrir e de descobrir algumas coisas sobre si. Se você for ver esse filme esperando uma produção norte-americana ou hollywoodiana, com reviravoltas e grandes surpresas, você vai perder seu tempo. Trata-se de um filme óbvio e previsível. A cada cena você vê que você já sabe como ela vai terminar. Porém, a impressão que eu tive ao terminar aquela história, de assistir aquela produção, é um filme óbvio, mas não deixa de ser um filme bom, porque é um filme óbvio. Não deixa de tratar de assuntos relevantes, por ser óbvio. Talvez nós estejamos precisando relembrar algumas coisas que são óbvias. Estamos tão atentos às novidades, às reviravoltas e às surpresas, que talvez aquilo que seja óbvio tenha sido deixado de lado e nós estamos esquecendo. Ainda falando sobre cinema, um cineasta chamado Jean-Luc Godard dizia que uma boa história precisa ter começo, meio e fim. Hoje nós vamos ver uma história que tem começo, meio e fim. Senta que lá vem história. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Vamos ler dos versículos 19 ao versículo 22. Ruth, capítulo 1, dos versículos 19 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque a tua palavra nos diz que tudo que está nas Escrituras é apto para o nosso ensino, para o nosso aprendizado sobre o Senhor. Que o Senhor use essa história inspirada para falar hoje aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e a tua palavra encontre morada nas nossas vidas e venha frutificar. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. O trecho que nós acabamos de ler do livro de Ruth é um momento em que aquela que não é a protagonista dessa história, mas é aquilo que os narradores e os escritores chamam de escada ou coadjuvante, chega no final do primeiro capítulo
e ela faz um resumo emocionado daquilo que ela experimentou até ali, e aquilo que ela viveu, e aquilo que ela sentiu, e as suas emoções estão à flor da pele. É como se estivéssemos tendo a oportunidade de entrar no quarto de Noemi e ver esta mulher abrir o seu coração. Aqui nós vemos esse relato na forma de uma resposta a uma cidade que comentava o retorno de alguém que havia saído dali há alguns anos. Nós temos aqui um dos momentos mais importantes do livro de Ruth. Esse livro tão querido pela igreja, tão amado por aqueles que leem as Escrituras, tão apreciado até por escritores que não têm a fé no nosso Deus e que reconhecem nesse livro uma pequena obra-prima literária. Uma história completa, uma história emocionante com começo, meio e fim. Somente para que nós possamos situar as palavras que nós acabamos de ler, é importante saber que o livro de Ruth, a história que se passa no livro de Ruth, ela acontece no período dos juízes. Se você gostaria de ter um pouco mais de compreensão histórica da época em que essas mulheres, que são as protagonistas dessa história, viveram, você pode olhar um pouco aquilo que acontece no livro dos juízes, que se passa aí do ladinho de Ruth. E você vai ver que nesse período o povo de Israel parecia um pêndulo, ou vivia uma série de ciclos, onde o povo de Israel ora era obediente a Deus e desfrutava das bênçãos provenientes da obediência a Deus. Era um povo que temia ao Senhor e o Senhor abençoava com prosperidade, segurança e provisão. Horas era um povo que esquecia desse Deus vivo e vivia como se nunca tivesse conhecido esse Deus, adorava outros deuses e descaradamente virava suas costas para o Deus de Israel que os havia trazido até a terra prometida. Nesses períodos, Deus permitia que muitas vezes esse povo fosse subjugado por uma nação vizinha, que esse povo experimentasse aflições, períodos de fome, dificuldades, até que esse povo era lembrado, ele lembrava desse Deus. Deus levantava um libertador, um desses juízes, e libertava mais uma vez esse povo que se arrependia e voltava para os braços de Deus. E essa história se repete uma sequência de vezes no livro dos juízes, e é nesse período que acontece a história de Ruth e Noemi. É no período em que Israel não tinha ainda rei, é no período em que não havia mais patriarcas, mas que Israel era governado por esses juízes que eram levantados por Deus periodicamente para governar essa nação. Acontece que em determinado tempo, toda a terra experimenta um período de fome. Falta comida sobre a terra, e uma certa família que era chefiada por um homem chamado Elimeleque, decide então deixar a sua terra de Belém e procurar talvez uma terra mais fértil, onde as condições fossem mais favoráveis a alimentar o seu clã, de maneira que talvez eles não passassem mais tanta necessidade. Quando eles saem de Belém, talvez não tenham tido muitas opções, porque o lugar que Elimeleque decide levar a sua família é um lugar que não era bem quisto pelos judeus. Estamos falando da terra de Moabe. Os moabitas são inimigos históricos de Israel. Somente para que nós possamos nos situar, quando Israel estava a caminho da terra prometida, os moabitas impediram a passagem de Israel pelas suas terras, obrigando Israel a enfrentar um caminho mais difícil e inimigos mais perigosos. Portanto, lá em Deuteronômio você vai ver uma advertência do Deus Altíssimo dizendo para Israel: olha, nunca vocês terão na sua congregação moabitas. Eles não devem ser mesmo queridos por vocês. E Elimeleque junta então a sua família e toma a difícil decisão de passar uma temporada na terra de Moabe, talvez em busca de alimento. Elimeleque era o esposo de Noemi, essa mulher que nós acabamos de ver, tão amargurada e tão sofrida. E eles vão então para a terra de Moabe, e ali os seus 2 filhos, que se chamavam Malom e Quilion, que acredite querem dizer tristeza e doença. Veja como Noemi era uma mulher para cima. Ela bota o nome dos seus filhos de tristeza e de doença. E eles levam os seus 2 filhos para a terra de Moabe, e ali eles vêm a se casar com 2 mulheres moabitas. Uma se chama Orfa e a outra se chama Ruth. Acontece que Elimeleque morre ainda na terra de Moabe. Noemi se torna viúva. Como se não fosse pouco, em cima da queda, o coice. Tendo se passado 10 anos de casamento,
Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também vêm a falecer. Vemos agora 3 mulheres viúvas. No tempo em que ser viúva era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher. Se você fosse uma mulher no Oriente, na época dos juízes, você não teria muitas opções de carreira ou de sobrevivência. Um mundo extremamente masculino, onde os homens cuidavam da provisão do lar e as mulheres dependiam quase que exclusivamente da provisão desses homens. Ser viúva era o pior que podia acontecer a uma família, principalmente nessas circunstâncias, onde não havia herdeiros homens, nem Orfa nem Ruth tinham filhos. E essas mulheres se veem agora sem maridos, sem filhos, sem nenhum homem na família que pudesse preservar o próprio nome da família, a honra da família, ou mesmo prover o básico para a sua casa. Aquelas mulheres experimentam dias difíceis, dias cinzentos. Então Noemi toma uma decisão. Ela diz: eu vou voltar para a minha terra. Estou em terra estrangeira. Se a coisa aqui já está ruim, provavelmente lá em Belém, que é a minha terra, vai ser menos pior, porque lá as pessoas me conhecem, sabem da minha história, conheceram meu marido, sabem quem é Elimeleque, já me viram. Portanto, eu vou arrumar as minhas coisas e vou embora. E ela toma uma decisão muito difícil. Ela chama as suas 2 noras, que nós vemos no próprio capítulo 1, que ser uma relação amorosa, não era uma relação rancorosa, não era aquela clássica relação pitoresca dos quadros de humor entre nora e sogra, onde sobram rusgas e falta afeto. É uma relação afetuosa e amorosa. E ela diz: olha, Orfa, Ruth, eu sei que os dias aqui não estão sendo fáceis e a tendência é piorar. Somos 3 mulheres, eu sou velha, eu não posso casar de novo, vocês não podem ir embora comigo. Eu vou voltar, porque vocês vão poder refazer a vida de vocês, mas eu vou continuar abandonada, uma viúva. Portanto, eu preciso voltar para Belém e vou deixar vocês aqui. Voltem para a casa dos pais de vocês, voltem para os deuses de vocês. Vocês não precisam vir comigo. Eu entendo que vocês me amam, entendo que vivemos bons momentos juntos, mas agora é hora de nos separarmos. Eu vou seguir o meu destino e vocês sigam o de vocês. A princípio, as 2 acham essa ideia inadmissível. Não, nós vamos com você, Noemi. E Noemi diz: olha, vocês não estão entendendo. A vida que espera vocês é pior que a vida que vocês têm agora. Porque eu já estou velha. Já eu vou-me embora e vocês vão ficar aí 2 viúvas em terra estrangeira. Orfa pensa bem, olha para aquela situação, olha para Noemi, talvez com muita tristeza no coração, e diz: olha, Noemi, eu entendi. Eu vou voltar para a casa dos meus pais. Já Ruth, diante daquela situação, olha para aquela senhora e diz uma das palavras mais belas das Escrituras, citadas e recitadas em cerimônias de casamento, talvez até equivocadamente. Mas veja o que é que Ruth diz para Noemi, nesse momento, no versículo 16, ainda no capítulo 1. Ela diz assim: não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. O nome de Noemi quer dizer agradável. Uma ironia dos seus pais também. O nome de Ruth quer dizer amizade. Ruth demonstra o sentido do seu nome da maneira mais nobre possível quando decide, de maneira tão abnegada, seguir a Noemi. Veja que algo mais profundo acontece nessa relação do que somente uma relação de amizade. Na confissão de Ruth para Noemi, ela deixa claro que para onde quer que aquela mulher fosse, ela estaria junto, dando apoio e cuidando dessa senhora. O que quer que acontecesse, ela agora fazia parte da sua família e era a sua família. E o principal, o Deus daquela senhora, agora era o Deus da vida de Ruth, a moabita, o povo inimigo de Israel. As 2 então partem da sua terra de Moabe, seguem para Belém. Quando chegam em Belém,
acontece exatamente a cena que nós lemos no início dessa mensagem. As mulheres percebem: ei, vocês viram quem é que chegou? Noemi, a esposa de Elimeleque, está acabada, está destruída. Eu não sei o que ela viveu tanto que está desse jeito. E as mulheres começam a dizer, é mais ou menos assim que as mulheres falam quando chega alguém na cidade assim meio acabadinha como Noemi. E aí Noemi chega e elas começam a dizer: olha, ela chegou aí, saiu daqui tão bem e chegou assim destruída, não tem um marido sequer, ninguém, e veio com uma nora, bonita até, mas é moabita, sabe como é que é moabita, né? Pega mal. E Noemi, então, ela assim, talvez tenha se enxergado e tenha ouvido aquelas palavras, e é nesse momento que Noemi coloca para fora tudo aquilo que ela vem sentindo e experimentando. A Noemi, que deveria ser agradável, diz: por que vocês me chamam de Noemi? Por que vocês me chamam de agradável? Vocês deveriam me chamar de Mara, que quer dizer amargura, que quer dizer sofrimento, rancor. Não me chamem de agradável. Se vocês soubessem a minha história, vocês apagariam o meu nome e me chamariam de Mara, porque eu saí daqui ditosa e voltei sem nada. Talvez aquelas mulheres que falavam de Noemi nessa hora perderam até o estímulo, porque geralmente se fala enquanto a pessoa não admite. Mas aí aquela senhora chega diante dessas mulheres e diz: olha, eu sei do que vocês estão falando, eu sei que a história que vocês estão contando sobre mim é verdadeira. Eu saí daqui ditosa e voltei amargurada e ressentida. E Noemi, ela atribui esses acontecimentos, esses fatos, a Deus. Ela diz, veja que no texto que nós acabamos de ler, veja que no versículo 21, ela diz: visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. O que nós vemos aqui, queridos, é uma mulher que está amarga, rabugenta, rancorosa, e que atribui o seu sofrimento e aquilo que ela passou e viveu à pessoa de Deus. O que nós vemos aqui é uma teologia. Talvez o sentido de teologia esteja um pouco distante do nosso dia a dia, porque nós talvez pensemos que teologia se aprende nos seminários, nas universidades, talvez até como uma cadeira do curso de filosofia. São pessoas que param para organizar o que a Bíblia diz sobre Deus. Mas na verdade todos nós, aqueles que creem em Deus abertamente e aqueles que dizem não creem em Deus, todos nós temos uma teologia, temos uma maneira que nós conhecemos a Deus, temos uma maneira que nós lidamos com Deus, negando, abraçando, convivendo, mas todos nós temos uma maneira que nós lidamos com Deus. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma mulher que tem a sua própria teologia sobre Deus. Ela tem o seu próprio conhecimento de Deus. E ela não consegue enxergar o óbvio sobre Deus. O que nós temos aqui é uma mulher que sofreu tanto, passou tanta amargura, vivenciou tantas tragédias, que ela não conseguia enxergar aquilo que estava debaixo daquele nevoeiro. É como se houvesse uma grande neblina e ela não conseguisse enxergar através da neblina. É como se as águas estivessem tão turvas que ela não soubesse a profundidade desse riacho, desse mar ou desse lago. Ela não conseguia enxergar as coisas como as coisas realmente eram. Talvez Noemi, ela tivesse na sua mente a ideia de que Deus só seria gracioso com ela se ela tivesse voltado a Belém rica numa carruagem com 45 escravos e muita cevada na mala e cantando, dançando com 40 filhos, 50 netos, muita ostentação. Uma judia ostentação mesmo da época. Talvez ela tivesse aprendido que Deus só seria gracioso com ela se ela nunca passasse por aflições, se a sua família não conhecesse a experiência da morte. Talvez ela tivesse aprendido com os termos orientais do tempo dos juízes, que Deus só seria gracioso com ela se ela tivesse sucesso. Se ela fosse uma pessoa bem-sucedida e que não experimentasse problemas na sua vida. Todas essas ideias, esse anseio, às vezes equivocado que nós temos sobre ser bem-sucedido, sobre Deus ser gracioso conosco, muitas vezes nos impede de ver aquilo que é óbvio sobre Deus. A vida que nós vivemos, as coisas que nós experimentamos, os desejos do nosso coração, deixam turvas
as ideias que Deus quer que nós tenhamos sobre Ele, o conhecimento que Ele quer que nós tenhamos dEle. E é isso que acontece com Noemi. Nesse momento ela não consegue enxergar Deus como Deus realmente é. Ela aqui enxerga um Deus castigador, aquele juiz implacável que procura sobre a terra como senho franzido, pessoas que erram, que pisam na bola para que Ele possa punir. Era essa uma ideia muito comum também em Israel. E nessas suas palavras, Noemi deixa transparecer a sua teologia, a sua ideia sobre Deus. Aqui ela não enxerga que foi esse Deus que permitiu, e veja a delicadeza da citação desse autor no versículo 22, quando ele fala, olha, Noemi e Ruth voltaram no período do começo da colheita da cevada. Ela não percebe que Deus havia proporcionado o momento apropriado para que elas voltassem a Belém. Noemi aqui não enxerga que uma mulher havia deixado toda a sua vida para trás, a sua família, a sua cultura, o seu povo, por amor a ela. Ela não enxerga a bênção e a grandiosidade que é contar com uma nora tão fiel e tão amorosa como Ruth. Ela está tão temente diante da negritude da noite, que ela não consegue enxergar a alegria do amanhecer. Ela só enxerga problema. Ela só enxerga coisas ruins à sua volta. Ela está amargurada. É isso que o amargor e o rancor faz no coração do ser humano. O rancor nos cega. A amargura nos mata. Nos tira o simples prazer de viver. Nos impede de enxergar as coisas boas que Deus tem nos dado, e assim nós vamos construindo uma relação equivocada com Deus, como se nós fôssemos constantemente injustiçados por Deus, porque Ele deveria nos dar muito mais, mas Ele só faz nos punir e nos punir. Tantas vezes estamos construindo uma teologia equivocada, estamos vivendo uma teologia soterrada pelos nossos próprios ideais e pelos nossos próprios anseios. Essa história, graças a Deus, não termina assim. Deus utiliza os próprios sofrimentos na vida dessa mulher para ensinar a ela aquilo que ela já deveria saber, para ensinar a ela aquilo que deveria ser o óbvio. Vamos ver mais uma vez palavras de Noemi, desta vez no capítulo 2, no versículo 20. Então, Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Bendito seja o Senhor, que não tem deixado a sua benevolência, nem entre os ricos, nem entre os vivos, nem entre os mortos. Essa é a mesma mulher que alguns dias atrás estava dizendo que havia sido amaldiçoada, punida por Deus, que era amarga, que não deveria ser chamada de agradável. Alguma coisa estava acontecendo na vida de Noemi para que ela voltasse a ter talvez uma compreensão mais clara de quem Deus era. Veja que logo que elas chegam em Belém, as pessoas começam a falar sobre ela, sobre Ruth, e ela se admite amarga e amargurada. Deus faz com que ela simplesmente cale a boca diante das circunstâncias. Em Israel havia uma lei em que, enquanto você colhia na sua fazenda, o que caísse no chão deveria ser deixado no chão para que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros colhessem, e assim ninguém passasse fome. Ruth, como uma boa estrangeira, fez a lição de casa e sabia dessa lei. Então um dia ela disse, olha, Noemi, nós não podemos ficar aqui sem fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa para garantir o pão, você está velhinha já, não pode ir, então quem vai sou eu vou lá para o campo e eu vou colher cevada e vou trazer para casa. Noemi abençoa, ela escolhe o campo de Boaz, e ali ela começa a trabalhar e a recolher aquilo que caía no chão, juntamente com os servos de Boaz. E Boaz, que não era besta nem nada,
olha ali para o canto, vê aquela estrangeira muito bem vestida, bonitinha, cheirosa, e diz: opa, quem é aquela que está colhendo aqui entre vocês? Os servos dizem: olha, ela é Ruth, ela veio com Noemi lá da terra de Moabe, é moabita, está cuidando da sogra, coitada, está cortando um dobrado, é ela sozinha para cuidar da velhinha e ainda trabalhar durante o dia. Boaz diz: então deixa ela trabalhar, e tem mais, ajuda ela, o que você puder fazer para derrubar coisa no chão, derruba, para ela sair daqui de mão cheia, não quero que passe fome na casa de Noemi e na casa de Ruth. E Ruth continua a trabalhar ali, e ela tem um encontro com Boaz, ali naquele momento eles se conhecem, e ela pergunta: Boaz, por que então que o Senhor está sendo tão bondoso comigo? Por que você deu essa ordem aos seus empregados? É muita comida que está sobrando. E ele diz: olha, eu tenho sabido daquilo que você tem feito pela sua sogra, eu sei que você é uma boa moça, então o que eu puder ajudar você, eu vou ajudar mesmo. E Ruth então diz: opa, tem caroço nesse angu. Ela volta para casa, diz: olha, Noemi, fui colher ali num campo de um tal de Boaz. Primeiro Noemi estranha a quantidade de comida que chega. Ela diz: olha, Ruth, onde é que você foi colher? Veio muita comida, tem comida demais, o que foi que aconteceu? Aí ela diz: fui colher ali num campo de um tal de Boaz, e ele deu ordem lá para os funcionários deixarem cair mesmo cevada no chão. E eu aproveitei e trouxe tudo que eu podia, está tudo aqui. E Noemi diz: olha, então continua indo para lá, porque se você for para outra terra, pode ser que molestem você, que mexam com você, e lá pelo menos você está segura. E tem mais, esse homem aí, ele é nosso parente, ele é nosso resgatador. E aqui entra uma outra peculiaridade de Israel, que era uma outra lei. Vamos sair daqui expertos em lei oriental de Israel nos tempos dos juízes. Quando alguém morria de uma família e não restava, por exemplo, numa família de irmãos, morria o irmão mais velho, a esposa dele ficava viúva e sem filhos, o irmão sucessor, o seguinte, tinha a responsabilidade de ser o resgatador dessa mulher. Então ele casava-se com essa mulher e tinha um filho com essa mulher, e o primeiro filho é como se fosse filho do irmão que morreu. O nome dessa lei é Lei do Levirato. Então o parente mais próximo, ele sempre tinha essa responsabilidade de assumir esse filho que foi, ou melhor, essa mulher que foi feita viúva. Lembra que nesse núcleo familiar não havia mais filhos que pudessem se casar com Orfa ou com Ruth, mas um parente mais próximo poderia ser esse resgatador. E Noemi, muito experiente, muito esperta, disse: opa, Boaz é esse resgatador. Ela fez ali a linha sucessória, disse: opa, então pela lógica, esse homem pode ser o nosso resgatador. Então Noemi, ela começa a instruir Ruth sobre como elas poderiam pedir socorro a Boaz. Muitas pessoas se equivocam nessa parte da história, achando que Ruth e Noemi foram espertinhas demais, foram seduzir Boaz. Na verdade, quando você fala da lei do levirato, a viúva, ela tinha mesmo que pedir auxílio, ela tinha que pedir a ajuda do resgatador, ela tinha que dizer: olha, eu gostaria de casar para poder dar sucessão ao meu falecido marido. Então o que Noemi faz é: olha, esse homem, ele vai resolver a nossa questão, Ruth. Então, por favor, você hoje é dia de colheita. Então você se vista com a sua melhor roupa, se perfume, vá bonita, né? Faça uma escova, passa um rouge, uma maquilagem, e vamos para a festa. Nesse dia você vai passar o dia com ele lá, ele vai estar lá muito feliz. Quando ele dormir, você vai lá, levanta o cobertor dos pés. Muita gente acha que Ruth era sem vergonha. Ela levantou o cobertor dos pés e se deitou aos pés de Boaz. Boaz, nesse dia, que era o dia da colheita, é um dia em que as pessoas festejavam e debulhavam os grãos ali. E a Bíblia conta, a Bíblia é um livro muito elegante, não usa as palavras que nós usamos no dia a dia, mas fala que Boaz ficou demasiadamente alegre. Ele bebeu demais mesmo, ele estava alto, né? E ele dormiu mais fácil. E Ruth foi lá, levantou o lençol dos pés dele e deitou aos seus pés. Provavelmente ela levantou o lençol para que ele se sentisse frio e acordasse e visse ela ali mesmo. Então ela fez isso, deitou-se ali como Noemi havia orientado que ela fizesse, e Boaz acordou. Quando Boaz acordou, ela lembrou a Boaz quem era Boaz. Ela disse: olha, eu sou Ruth, eu sou a nora de Noemi, que é a viúva de Elimeleque. Portanto, o Senhor é nosso
nosso resgatador. O Senhor tem a responsabilidade ou o direito de assumir a nós que somos viúvas dessa família. Veja que Deus começa a mostrar para Noemi que a sua vida não está ao léu. Ele começa a demonstrar para essas mulheres que a sua vida está ainda sob controle, que existe um Deus soberano que costura peça a peça da história dessas mulheres. Apesar de elas terem passado por um período de fome, apesar de ambas terem vivido períodos de estrangeirismo, Noemi em Moabe, agora Ruth em Belém, apesar de ambas terem sofrido a perda de alguém tão querido como seus maridos e Noemi ainda a perca do seu marido e seus 2 filhos, apesar de tanto sofrimento, tanta amargura no coração dessa mulher, Deus ainda estava preocupado em reconstruir a sua história. Mas sabe o que é mais interessante? É que veja que no começo de tudo, a família que conhecia o Deus vivo de Israel é a família de Noemi. Veja que no capítulo 1 ainda, Ruth faz uma declaração de fé e diz: olha Noemi, o teu Deus é o meu Deus, eu temo ao mesmo Deus que você, o seu povo é o meu povo. E veja que no capítulo 2, no versículo 12, veja o que é que Boaz fala para Ruth. Ele diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Veja que Ruth desenvolve uma relação com Deus, muito de refúgio, de buscar socorro, de buscar misericórdia. Ruth consegue enxergar Deus de uma maneira que Noemi, por causa da amargura que experimentava, do rancor que acumulava, não tinha claro sobre as suas vistas. Ruth é vista por Boaz como alguém que correu para o Deus de Israel buscando socorro num dia de aflição, quando ela sabia que não havia mais quem buscar, como quem corre para os braços de um pai, buscando algum tipo de conforto e de consolo. Ruth era essa mulher que vivia esses dias de uma relação estreita e íntima com Deus, enquanto Noemi experimentava ainda dias de sofrimento e de amargura, e essas duas caminhavam juntas. Essas duas estavam na mesma missão e na mesma experiência. E quando nós caminhamos com alguém, quando nós desfrutamos da companhia de alguém, dividimos a vida com alguém, nós aprendemos com esse alguém. Ao mesmo tempo que Noemi instruía Ruth sobre como elas iam sair daquela, e ela recebia sabedoria que vinha de Deus mesmo e passava para sua nora e ensinava sobre as coisas de Israel, provavelmente a paixão de Ruth por esse Deus, a sua relação íntima com esse Deus, a sua descoberta desse Deus que dá socorro e que guarda debaixo das suas asas, também influenciavam a sua sogra, e juntas as duas iam dispersando aquele nevoeiro que cobria o que era óbvio sobre Deus, e juntas as duas iam redescobrindo quem era esse Deus de Israel, que talvez tanto sofrimento e tanta tragédia havia obscurecido das suas lembranças. Talvez ali Noemi começasse a relembrar das experiências que tivera com Deus anteriormente. Talvez naqueles dias ela lembrou que José do Egito, aquele seu antepassado, também foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi preso por causa da palavra de uma mulher adúltera que o acusou também de adultério, experimentou os horrores do calabouço, mas quando reencontrou os seus irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, ele diz: olha, vocês me intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Essas mulheres começavam a redescobrir esse Deus tão óbvio, mas tão esquecido pela amargura que experimentavam. Deus usou uma na vida da outra. Como o próprio Salomão, o grande sábio, diz: assim como o ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como o livro de Hebreus nos ensina de maneira muito taxativa, e diz: olha, não deixei de congregar-vos, porque quando uma brasa sai da fogueira, ela vai apagar. Ninguém consegue passar das situações difíceis da vida sozinho. Precisamos um dos outros.
Deus usa cada um de nós na vida um dos outros, muitas vezes para nos ensinar o óbvio. Se você acha que vai superar as dificuldades da vida se encastelando, se distanciando das pessoas, dizendo, não, eu me basto, eu vou sair dessa, quando eu sair dessa eu volto para o convívio dos meus irmãos e das minhas irmãs, você está indo pelo pior caminho possível. Porque pode ser que a pessoa que está ao seu lado não esteja com o coração tão enegrecido como o seu está pelas lutas da vida, e ela vai ajudar você a enxergar as coisas por outro ângulo. Enquanto você só vê amargurada, a pessoa do seu lado vai lembrar que você também é Noemi, agradável. Enquanto você só olha a sua viuvez, a pessoa do seu lado vai lembrar que ela ainda está ali viva e ao seu lado. Noemi começa a dissipar as coisas que impediam que ela enxergasse o óbvio sobre Deus. E agora eu queria que nós lêssemos, não mais palavras de Noemi, mas outras palavras que aquelas mulheres de Belém falaram sobre Noemi. Dessa vez no capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Diz assim, tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Quando Boaz acorda, vê Ruth, e Ruth diz que ele é seu resgatador, ele diz, olha Ruth, vai para casa que eu vou dar um jeito. E Noemi diz, então se ele disse isso, vamos ficar tranquilo, porque eu tenho certeza que não vai demorar muito para ele resolver essa situação. No outro dia de manhã, logo o sol sai, ele se organiza, se arruma e vai para a porta da cidade onde eram resolvidos os principais problemas de Belém. Havia uma porta que era uma espécie de tribunal de pequenas causas ali em Belém. As pessoas iam resolver as pequenas querelas ali. E lá ele chega e diz, olha, chegou aqui em Belém uma mulher chamada Noemi, que é a viúva de Elimeleque, e sua nora Ruth. Eu sou o segundo na linha de sucessão para resgatar. Ele não era o primeiro, eu pulei essa parte. Ele disse para Ruth, olha, eu não sou o resgatador imediato. Tem um primo meu que está na vez. Se ele não quiser, eu pego. Então ele vai... a expressão talvez não tenha sido exatamente essa. Mas eu pego para criar, pastor. Então ele vai, porque Boaz era bem mais velho que Ruth, diga-se de passagem. Então ele diz, olha, vá para casa que eu vou resolver. Então no outro dia ele vai para essa porta da cidade resolver essa questão, e ele diz, eu vou assumir se o resgatador que estiver na linha de sucessão não quiser. Tinha um detalhe nessa lei do levirato que é importante. Ele não somente assumia a viúva ou as viúvas, ele também teria que resgatar as terras dessa pessoa, né, pagar as dívidas, limpar o nome dela. Havia um investimento que tinha que ser feito nessa questão. Então Boaz expõe essa situação ali na porta da cidade e diz, olha, eu estou disposto, agora se você não quiser, você tem a primazia. O senhor que estava na vez diz, olha, sendo assim, envolvendo todas as questões acerca de Elimeleque, não sendo só a viúva bonita, Ruth, eu não estou disposto a assumir essa questão, está livre para você. Então, de maneira simbólica, como os negócios eram selados naquele tempo, ele descalça as suas sandálias e entrega nas mãos de Boaz. É como se aquilo fosse recibo, o documento assinado de que ele abria mão desse direito. E assim Boaz vai, e deve ter chegado para Ruth, só ter mostrado assim o chinelo, né? Olha o que eu consegui. E aí Ruth e Boaz se casam
provavelmente numa festa grandiosa. Noemi devia estar com um sorriso de orelha a orelha. Aquilo que ela não esperava aconteceu. E eles casam-se, e eles têm um filho, e esse filho chama-se Obed, e a cidade meio que toda que festeja com aquela família. As vizinhas que antes falavam, ó, Noemi, agora estavam ali, ó, Noemi, aquela que Boaz resgatou, juntamente com Ruth, e agora ela tem um filho. O que é mais interessante nisso tudo é que não é qualquer filho. Veja qual é a sequência das gerações do filho de Boaz com Ruth. Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, que é da linha sucessória de Jesus, cujo Jesus é descendente. Veja que não estamos falando de qualquer história. Não estamos falando sobre qualquer genealogia, sobre qualquer nascimento, ou somente mais um bebê israelita que nasce, fruto de um casamento até insólito ou inesperado. Estamos vendo o começo, ou melhor, uma parte desse começo da história da salvação da humanidade. Deus utiliza um artifício para que Noemi redescobrisse quem ele era. Essa mulher havia chegado à conclusão que Deus era o Deus punitivo, castigador, somente aquele juiz inescrupuloso que tinha prazer em castigar e em punir os seus filhos. Ela talvez tivesse acreditado que somente iria experimentar sofrimento, porque ela saiu no período de fome para Moabe e agora tinha que colher os frutos, as consequências do seu erro, da decisão errada do seu marido. Talvez por algum momento ela tinha certeza de que ia morrer viúva, faminta, para sempre comendo cevada que sobrava, que caía das plantações dos homens ricos ali de Belém. Talvez ela tivesse essa convicção sobre Deus. E Deus permite que ela passe por isso. Deus permite que ela experimente a provação dos dias difíceis, o deserto da sua vida, para que ele pudesse se apresentar como ele é verdadeiramente. O Deus que é santo, o Deus que é justo, mas também o Deus que é amor, misericórdia e graça. O Deus que sim não admite pecado, mas também o Deus que é expert em restaurar vidas. O Deus que não há igual em reescrever histórias. O Deus que não tem nada igual no mundo que pode dar significado à vida de alguém. Noemi havia esquecido sobre a obviedade desse Deus. Talvez ela não lembrasse que Deus estava preocupado pessoalmente com ela. Hoje nós temos um privilégio. A história de Noemi já passou. A de Ruth já passou. Veio Obed, veio Jessé, veio Davi. Vieram todos os filhos de Davi e seus descendentes, até que veio um homem chamado Jesus Cristo, que não era qualquer homem, era o Filho de Deus encarnado. Se existe uma maneira que pode nos ajudar, se existe uma lente que pode definitivamente esclarecer a nossa ideia, a nossa compreensão de Deus, essa lente chama-se Jesus Cristo. Noemi ainda não desfrutava dessa plenitude do conhecimento. Ela ainda não tinha toda a completude da revelação de Deus no seu Filho Jesus. Ela apenas era movida pela a esperança de que esse Jesus viria, e ela fez parte dessa história juntamente com sua nora Ruth e com Boaz. Deus usou essas pessoas na construção dessa história até que esse dia chegasse. Porém, todos nós hoje podemos olhar para trás, olhar para a história de Noemi, essa mulher até então rancorosa, olhar para a história de Ruth e seus descendentes, e podemos olhar o capítulo final, quando a lente final e definitiva nos é apresentada, que é Jesus Cristo. Talvez hoje nós estejamos vivendo dias nebulosos. Talvez o nevoeiro que nos cerca nos impeça de ver quem Deus realmente é. Talvez estejamos até pensando que Deus nos abandonou em meio a dias tão difíceis. Ou se não abandonou, Ele continua ali, mas vai nos deixar por muito tempo ainda sofrendo. Talvez nós estejamos nos dias de fome, procurando outras soluções que não sejam esse Deus.
Mas Deus hoje nos oferece uma lente que dissipa todo esse nevoeiro. E essa lente é Jesus Cristo. Quando olhamos para a pessoa de Jesus, olhamos o Deus amoroso, misericordioso e todo-poderoso. O Deus que é justo e juiz, mas que satisfaz a sua própria justiça ao enviar o seu Filho Jesus para pagar o preço do meu e do seu pecado naquela cruz do Calvário, e que não é vencido pela morte, mas ressuscita ao terceiro dia. Isso não é somente mais uma história, é a história que pode mudar todas as histórias. É essa história que muda e dá sentido à história de Noemi. É essa história que muda e dá sentido à minha vida também. É essa história que me dá a esperança. É essa a história que me faz compreender esse Deus que é justo, juiz, mas que também é o Deus que o bisneto de Ruth, escreve lá no Salmo 23, o rei Davi, quando fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai apacentar, vai me apacentar nos pastos verdes. Ele vai me guiar por águas tranquilas. Ele vai andar comigo no vale da sombra da morte. Ele é o Deus que não desampara, nem nos dias difíceis. Noemi precisou passar por esse vale para compreender esse Deus, para saber aquilo que era óbvio. Talvez nós estejamos hoje precisando relembrar o óbvio sobre Deus. Quem Deus é. Quem Deus verdadeiramente é. Ele não é somente aquele que pune, mas também Ele não é aquele que somente dá o que você quer. Ele é o Deus que permite que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas vai junto comigo. Ele é o Deus que permite que eu passe por provações, mas Ele usa essas provações para aperfeiçoar o meu caráter. É isso que Tiago nos ensina. É o Deus que avisa, olha, vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez precisamos, meus queridos, buscar menos novidades e estar mais atentos, não somente a boas histórias com começo, meio e fim, mas ao óbvio de Deus, aquilo que realmente importa sobre Deus e que faz diferença nas nossas vidas. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Roberto, o protagonista de um conto chinês, ele redescobre o sentido da vida naqueles dias em que ele conhece aquele chinês até um quanto maluco. Ele redescobre que a vida pode valer a pena graças à convivência com aquele ser insólito na sua casa. Hoje o meu convite para você não é para conhecer um chinês, não é para deixar de ser rabugento porque conheceu alguém, mas o meu convite a você é se deixar transformar pela companhia de um Deus que de óbvio não tem nada, mas quer que nós conheçamos o fundamental e o básico sobre eles. Meu convite a você hoje é para que nós possamos olhar a nossa vida pela lente que é Jesus Cristo. Possamos conhecer a Deus pela lente do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Esse Evangelho que transforma a história de qualquer um de nós, que dá sentido à nossa existência. Nós possamos silenciosamente responder a Deus diante dessa história tão bonita, que é a história da moabita Ruth e a sua nora, a sua sogra Noemi. Que possamos dizer a Deus aquilo que Ele falou conosco, que possamos respondê-lo aos desafios que Ele nos fez por intermédio do seu Santo Espírito. Possamos investir alguns instantes em oração. Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo
mas quero seguir. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz, feliz em meio à dor, sua bondade me persegue. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Mas me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz, te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo, e eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. E eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. Me chama amigo, e eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu, eu sou teu. Pai, quantos de nós aqui talvez hoje estejamos no sentido, no meio de uma grande turbulência. Não conseguimos enxergar o Senhor como o Senhor é por causa do nevoeiro que nos cerca, por causa das tribulações que vivemos, das tragédias que vivemos, das experiências que sofremos. Mas, Pai, nós queremos nos achegar ao Senhor hoje, te clamando pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pedindo que o Senhor dissipe da nossa visão tudo aquilo que nos impede de reconhecer quem o Senhor é verdadeiramente, Pai. Que Jesus Cristo, Teu Filho, possa ser a lente que nos ajude a enxergar quem o Senhor é em toda a sua santidade, em toda a sua justiça, em todo o seu amor, Tua misericórdia e a Tua graça. Nos capacite, Pai, a vivermos uma relação com o Senhor, nos leve em Tua direção, nos ajude a enxergarmos os caminhos até a Tua presença.
que o Teu Santo Espírito nos mova em Tua direção, que nós possamos estar insatisfeitos quando estivermos sendo levados por esse pensamento mundano que nos faz acreditar que somente coisas boas podem nos acontecer. E o Senhor nos advertiu que passaríamos por provações, que passaríamos por dias difíceis. Mas a grande esperança é que o Senhor promete também que não vai nos desamparar. O Senhor promete que é o nosso bom pastor, que vai caminhar sempre ao nosso lado. Nos ajude a nos apropriarmos dessa verdade de maneira que ela cause transformação na maneira como enxergamos a nossa vida. Que nossa vida possa sofrer o impacto do conhecimento do Senhor. Sê com o Teu povo, tem misericórdia de nós. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Como você pode ver, o livro de Ruth nos traz uma boa história com começo, meio e fim. Deus nos ensina mais sobre Ele no sofrimento do que somente nos momentos de bênção. Que Deus tenha falado profundamente com você e desafiado você a conhecer um pouco mais sobre Ele, conhecer o óbvio, aquilo que realmente importa, aquilo que é fundamental. Se você tem gostado daquilo que tem visto e ouvido a nosso respeito aqui na TV, você é nosso convidado a nos fazer uma visita aqui presencialmente. O nosso endereço aparece aqui embaixo da sua tela, na Avenida Geraldo Costa, número 382, em Manaíra. Você também pode acessar o nosso site, www.ipetambaú.org.br, além de conferir os nossos perfis nas redes sociais, que também aparecem aqui embaixo da sua tela. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe você e a sua família.